Olá, hoje eu vou conversar de novo com a Fabíola, mas antes de conversar com a Fabíola, eu preciso, embora nos 2 vídeos anteriores, que já estão aqui no canal, com a Fabíola, eu já falei dela, já falei assim, da história de vida dela, mas eu tenho mais algumas coisas a falar sobre a Fabíola. Primeiro, eu queria comentar com vocês sobre um achado num sítio arqueológico que foi divulgado agora em janeiro, mas que aconteceu no final de 2020, na cidade de Pompeia. E eu achei assim, muito interessante e trouxe uma forma de humor que não é muito politicamente correto. Quando eu li, descobriram um fast food em Pompeia, um fast food. Você, pela tua reação, acho que você também viu. E eu fiquei pensando assim, o cara, olha só que forma de humor que não eu não deveria, mas eu fiquei imaginando o cara chegando no fast food em Pompeia, no ano 79 depois de Cristo, batendo ali na mesa assim, falando, rapidinho, rapidinho, fast food, comida rápida, rapidinho, rapidinho, eu preciso comer correndo, porque tá vindo, tá tendo uma erupção. Aí o cara não teve tempo. Humor negro, né? Pedir comida rápida. Mas por que eu lembrei disso aqui na hora de bater papo com a Fabíola? Porque ela é uma literata, ela escreveu um livro que vai ser o objeto do nosso bate-papo hoje e, acima de tudo, ela é uma filósofa, como eu já falei nos vídeos anteriores, desde sempre, desde os 14 anos, ela se interessou pela filosofia, foi para a graduação, mestrado, doutorado e percorreu a vida dela inteira, buscando conhecimento filosófico, buscando a sabedoria, correndo atrás da sabedoria. Eu acho que ela vai concordar comigo e a gente nunca vai chegar até ela, e isso faz da filosofia realmente ser interessante. Mas nós vamos conversar sobre a experiência religiosa, o fenômeno religioso pelo qual ela passou e que redundou nesse livro, e que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou dividir a tela com a Fabíola aqui para bater um papo com ela. Oi, Fabíola, tudo bem? Como vai? Oi, Deodato. Muito obrigada pelo convite de novo. Uma alegria estar aqui no seu canal. Um prazer muito grande falar com você, prosear, né? Como a gente fala. Isso mesmo, prosear. Muito bom. Prazer é meu, viu, Fabíola? Me fala uma coisa. Antes de começarmos a falar especificamente sobre o teu livro, eu não me importo de misturar, viu, os pronomes, teu, seu, não me importo. O mineiro é assim, cortar as Falar? palavras. Eu queria perguntar um pouquinho sobre a questão do rigor metodológico na pesquisa acadêmica. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando você faz as suas pesquisas, quando você fez no teu mestrado, como é que você tratou essas questões do rigor metodológico? Fala um pouquinho sobre isso. Muito boa a sua pergunta, Deodato. Permite esclarecer um pouco da questão mais importante da filosofia, que é a questão do método, né? Método é uma palavra grega que significa met, através de, rodos, caminho. Então, método é através do caminho. A questão do método em filosofia é sempre a primeira questão, porque como você consegue estar aberto para o conhecimento? Pode ser através da experiência, pode ser através da pesquisa acadêmica, na estrito sensu, e pode ser através da lógica, da dialética, né? Cada caminho desse oferta uma maneira diferente da gente conseguir ter esse amor pelo saber, que é a filosofia. Então, no mestrado, eu passei pelo rigor que o meu orientador colocou, né? Eu tive que refazer a minha dissertação 5 vezes, para você ter uma ideia. E cada uma delas eu me via com uma questão diferente e com rigor cada vez maior. Então, tem essa questão na academia que nem sempre o nosso texto é aceito pelo professor ou mesmo pela banca. E a gente tem que se forçar e se fortalecer a partir desse sofrimento que é gerado a partir da negação do nosso texto, né? A gente sofre, a gente chora, e aí a gente se levanta e torna o texto mais rigoroso, né? É um sofrimento que nos fortalece. Fabíola, eu gosto de ser herege.
E o meu canal propõe essa heresia, no sentido em que dá voz a todos e todas, tem pensamentos opostos. E eu acho que a heresia, nesse sentido assim, de pensar diferente, eu acho extremamente interessante. Você sabe como é que eu sou herege em relação ao método científico? Eu acho que ele deveria ser trabalhado já a partir quase que do fundamental, chegando ali no ensino médio, assim, já trabalhar bastante a forma de pensar dos futuros pesquisadores ou futuros profissionais. E, sob a minha perspectiva, nas grades curriculares, esse rigor acadêmico ele fica em segundo ou terceiro plano no Brasil. Eu sou a favor de popularizar desde sempre. Então, eu sou herege nesse sentido, no sentido de não pensar igual em relação à popularização dos métodos, ou da existência, pelo menos. Se você falar de rigor acadêmico, de busca de métodos para a sociedade, muita gente não vai saber nem do que se trata. Então, eu vou incluir nas minhas entrevistas sempre falar um pouco sobre as questões do rigor acadêmico. Mas, por que eu estou te perguntando sobre o rigor acadêmico? Cara, Fabiola, é porque hoje a gente vai conversar sobre o teu livro. Eu queria que você só falasse o nome dele, porque eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar a prosear especificamente sobre o teu livro e a experiência religiosa pela qual você passou. A filósofa Fabiola diante de uma experiência de um fenômeno religioso. Como é o nome do livro e o significado, Fabiola? Então, ele está aqui. Avatyamuni. E aí, o título, ele é menção a dois heróis indígenas. Né? Avat vem do tupi Awat. Awat quer dizer milho. E está relacionado a uma mitologia que é o guerreiro Awat. Ele fez uma competição. Nessa competição, iria ganhar quem lutasse melhor. Ele perde. E aí, quando ele perde, ele dá o corpo, como se diz, para ser alimento. E aí, quando ele vira alimento, ele vira o milho. A semente, né, vira o milho. Então, Awat é de Avat, vem de milho, por causa desse, é uma homenagem a esse guerreiro, que, na verdade, ele um pouco soprou o nome dele no meu ouvido. Aí é um pouco essa coisa da mitologia da encantaria, né? A gente que se atém a essa dos encantados, essa mitologia, a gente pode dizer isso, né? O mito é uma palavra grega que quer dizer narrativa. Então, hoje em dia, quando a gente fala mitologia, está reservado a um ideário que quer dizer falso, né? Mitologia é algo falso, ou não necessariamente verdadeiro. Só que no âmbito da Grécia Antiga, o mito falava a verdade. Ok. Fabiola, depois da vinheta, a gente vai começar a conversar especificamente sobre o teu livro, tá bom? Combinado. Ok. Como a gente falou antes da vinheta aí, a Fabiola vai conversar comigo sobre a experiência religiosa pela qual ela passou e que desembocou, que ela acabou transformando em livro. Sobre essa questão que ela tangenciou antes da vinheta, da questão da encantaria, ela conversou comigo especificamente, está aí no canal, depois vocês procurem que vocês vão encontrar. Ela buscou uma ponte extremamente interessante entre a Safo, que foi uma poetisa que viveu por volta do século 6 a.C., Platão e sua metafísica, que, segundo a perspectiva levantada pela Fabiola, ele dialogou com a Safo. Se você quiser saber, assista lá, que ela detalhou isso. E ela estabeleceu a ponte entre a encantaria, se é que eu posso chamar assim, aqui no Brasil, e a encantaria na obra do Platão e da Safo. Mas, então, por que eu estou tentando fazer essa ponte? Que quem fez direitinho, foi a Fabiola. É porque ela vai tratar dessas questões aí
que ela fala no livro dela. Fabiola, antes de entrar no teu livro, você pretende chegar aonde enquanto escritora, enquanto literata? A sua pergunta é muito boa, Deodato. Ela me faz lembrar de um escritor que é o Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke foi um poeta alemão e ele escreveu um livro chamado Cartas ao Jovem Poeta. Nesse livro, ele vai responder a um poeta que se perguntava se ele deveria ou não seguir no caminho de escritor. E aí o Rainer Maria Rilke responde o seguinte: se você tiver que decidir entre ser um poeta ou não, você não é para ser um poeta, né? Porque se a questão de ser um escritor ou não se coloca, é porque você não é um poeta. Ok. Então, assim, eu não tenho opção, né? Eu não tenho opção de escrever ou não escrever, eu tenho que escrever, porque é uma condição da minha existência. Você me lembra o Drummond? O Drummond falava que para ser um poeta tinha que mergulhar no reino das palavras, não literalmente, né? Tinha que mergulhar no reino das palavras, tinha que brigar com elas, tinha que suar com elas, depois da inspiração, tinha que lutar e brigar com as palavras para poder chegar, assim, buscar a perfeição no ato de escrever. O Drummond falava isso. Outros falam que escrever é transformar carne e sangue em palavras. Então, tudo isso me encanta e me agrada. Você me falou que você foi convidada para escrever para um jornal de... Não sei se é de Angola. Luanda. Da capital lá? Isso, Luanda. Como é que chama esse jornal? Eu vou buscar na internet para dar umas lidas nele. Eu tenho amigos lá. Ah, que maravilha! Então, eu não sei como pronuncia ainda. É Kwanza. Kwanza. Sim, ok. E eu vou estar escrevendo quinzenalmente uma crônica para esse jornal. Eu fiquei muito alegre com o convite, né? Como é que eles descobriram você? Eu tenho a impressão que é pelo que eu escrevo no Facebook, né? Talvez pelo currículo, mas eu fiquei muito honrada com o convite do Jorge Eurico, Legal. que é o autor. Sim. Eu tenho um amigo lá, ele é médico e ele participou das guerras civis no fronte de batalha. E ele veio fazer, alguns anos atrás, residência médica aqui na Unicamp. E eu o conheci aqui no distrito e a gente conversava muito, 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 muito. Foi ele que me convidou, desculpe, para fazer a palestra lá numa universidade, alguns anos atrás, lá em Luanda. E eu sempre converso com ele. Agora, me fala o seguinte, então você se sente tomada pela literatura? Completamente. Né? E mais do que pela literatura, eu acho que é pela militância, pela verdade, assim, digamos, né? A verdade é a principal questão da filosofia. E quando a gente se atém a pensar a verdade, é que a gente se obriga a estudar os filósofos, né? Cada filósofo ele oferece uma indagação, né? É raro o filósofo que dá uma resposta para essa questão do que é a verdade, mas ele nos permite indagar sempre de novo sobre a questão da verdade. E aí você, Deodato, colocou uma postura que eu até admiro muito, que é essa postura de ser herege com aqueles que não defendem a verdade. Eu concordo com essa postura, te admiro por isso, né? Eu sou também admiradora de algumas universidades, algumas academias que têm a questão da possibilidade do conhecimento ser a coisa, a aventura, né, digamos, aquilo que há de mais importante da essência humana, ser o conhecimento, como a coisa mais importante, como a realização mais importante do ser humano. Legal. E aí eu tenho essa admiração. Você vai gostar também de algumas entrevistas que eu fiz com alguns pesquisadores do ceticismo brasileiro, viu? Você vai gostar. Ontem mesmo, eu fiquei até tarde conversando com o Bruno, que é sobre a dissertação, a tese
A dissertação já tinha conversado, mas a tese de doutorado dele, ele é das faculdades jesuítas lá de Belo Horizonte, da FAGE. Ele é coordenador do departamento de filosofia. E nós conversamos sobre ceticismo, sobre Pirro e o ceticismo ao longo da história. Você vai gostar. Mas vamos voltar aqui no seu livro. Ok. E como é que foi essa questão aí da experiência que você passou, que você vivenciou, sob a perspectiva de um fenômeno religioso? Como é que foi isso? Então, né, Deodato, essa é uma questão muito boa também, porque, assim, por mais que a gente se atenha na academia a investigar a questão do método, a se ater aos parâmetros do método científico, eu descobri que a filosofia ela pode funcionar como, digamos assim, entre aspas, uma espécie de catapulta para o mundo espiritual. Opa, peraí, gostei disso. Uma espécie de catapulta para o mundo espiritual. Legal, mas olha, é que os ateus não nos ouçam, mas beleza, é só uma provocaçãozinha para minha amiga. Beleza, eu gostei disso. E aí, como é que é essa questão? Então, deixa eu te contar uma história, que eu sei que você gosta de histórias. Gosto. E aí tem uma história que é o seguinte: foi perguntado para um monge tibetano por que as mulheres não eram aceitas nos templos budistas. E aí a resposta dele foi o seguinte: que as mulheres aprendem muito mais rápido do que os homens. E aquilo que os homens demoram 2.500 anos para aprender, as mulheres com 500 anos elas pegam e já aprendem. Por outro lado, os homens têm a questão da concupiscência muito aflorada. Então, se as mulheres ficassem nos mosteiros, os homens iam ficar só pensando nas mulheres e iam tirar a visão daquilo que é importante, que eram os ensinamentos de Buda. Né? Então, assim, eu estou trazendo essa parábola para colocar o seguinte: então, a parábola ela tem um caráter feminista, porém para justificar uma postura um pouco machista, né? Que é você não aceitar mulheres nos mosteiros. Então, assim, você fala, olha só, a mulher vai ter que aprender em algum lugar que não seja aqui, vai ter que se virar para aprender, né? Ao mesmo tempo, ele fala, não, mas ela vai ter mais facilidade e mais rapidez nesse aprendizado. E ele coloca essa postura, que é um tanto quanto polêmica, né, acerca da separação dos gêneros como condição de acesso ao conhecimento. E eu acho que, assim, eu discordo dessa postura. Mas o que eu acho genial é que ela me permite um pouco aprender o significado da experiência em que eu me vi jogada há 10 anos atrás, que eu tive que aprender a verdade dessa parábola, que é o seguinte: se, de certa forma, eu conseguir realizar uma ascese, né, que é uma realização de aprendizado com relação à essência humana, que a essência humana ela não é apenas isso que a gente vê corpo e mente, né? A gente pode estar em todos os tempos e todos os espaços, mas a realização ética é um porém. Então, assim, se eu posso dizer, como eu narro no meu livro, que eu me vi numa realização de fusão entre duas almas, né? A minha alma de mulher com outra alma de homem, isso não levou ao homem com o qual eu tive essa experiência dele se tornar uma pessoa melhor. Né? Posso te dizer assim que foi muito difícil, porque se tratava de um sacripanta. Você já ouviu a palavra sacripanta? Eu já ouvi, mas eu não me lembro. O que significa sacripanta? Eu já ouvi várias vezes. Olha que interessante. É uma palavra grega. Quer dizer cafajeste, sabe? Quer dizer que a pessoa que não tem caráter. Eu vou usar daqui para frente com alguns amigos. Pode usar. Não, mas legal. Eu tenho que falar uma coisa. Agora, assim, você está falando que houve essa fusão de almas e que ele se tornou melhor. E você não foi transformada em função Não, ao contrário. O que aconteceu, assim, a gente que estuda psicanálise sabe que nem sempre o ser humano vai pelo caminho do bem. Sim.
né? Que a realização de desejo não faz com que a pessoa siga a ética. Sim. Muito pelo contrário, né? Quanto mais o desejo é realizado, mais a questão da pulsão se coloca e mais o caminho do bem, digamos assim, se distancia. Isso é agostiniano, viu? Com certeza. E, assim, o meu livro, eu acho que tem muito a ver com as confissões agostinianas, né? Você acertou nesse âmbito de comparar, enfim, claro que nas devidas proporções, né? Santo Agostinho muito lá em cima e eu aqui embaixo, Me fala mas uma com coisa. certeza confissões. O seu livro é autobiográfico? Sim. As Confissões são consideradas a primeira autobiografia da história. Ah, então. Ok. Eu me espelho muito no exemplo de Santo Agostinho para conseguir realizar essa façanha, que é contar um pouco da minha biografia espiritual. Deixa eu te dar um pequeno feedback. A hora que eu comecei a ouvir o audiobook, o seu primeiro capítulo, eu fiquei agoniado com os percursos ali do local, do ambiente acadêmico, onde estava acontecendo Isso é um elogio à tua forma de escrever. Onde estavam acontecendo as palestras, e o percurso ali de aproximação ou não dos dois lados, você e o objeto, o macho da espécie humana que você relata, e também percorrendo ali nos corredores, você descreveu com uma maestria enorme. Eu fiquei agoniado, querendo saber o que ia dar aquilo. Mas vamos voltar lá, porque acima de um relato de uma experiência religiosa, você deposita olhares muito interessantes sobre a perspectiva de uma filósofa que analisa os fatos, né? Então, eu queria ouvir mais. E aí? Então, a partir daquele momento em que vocês se conheceram, o relacionamento entre vocês foi crescendo? Porque eu não li ainda o resto. Eu estou ouvindo e vou ler, né? Eu vou ouvir e vou ler teu livro, viu? E aí? Fala um pouquinho mais. Assim, fala um pouquinho sobre essa questão da autobiografia e da perspectiva do bem e do mal. Me parece que isso é muito forte, como era lá para Agostinho de Hipona. Me parece, eu ainda estou no comecinho do teu livro, que essa questão da ética, do bem e do mal, ela é muito densa para você. Estou errado? Não, é mesmo essa questão, né? O meu desafio de me ver nessa experiência de fusão entre duas almas é conseguir, digamos, reverter a maldade do ser humano para algo que possa ser construtivo para a própria pessoa que faz o mal, né? Então, assim, agora eu posso falar sobre essa experiência, me foi autorizado, inclusive, eu fui levada a escrever o livro como forma de superar a maldade humana. Você não cita nomes? Eu não, até onde eu vi, você não cita nomes. Uhum. Você se preserva juridicamente, né? Sim, o anonimato da pessoa com a qual eu me vi nessa experiência é necessário, inclusive, porque quando a gente cita o nome da pessoa, a gente está, de alguma forma, reverenciando a pessoa. E é como eu estou te falando, eu me vi numa experiência atroz, né, de escravizamento da minha alma, né? A gente que estuda cristianismo, a gente fala muito da questão do demônio, né? E até a gente que é mineiro de coração, a gente se espelha um pouco no Grande Sertão Veredas para pensar essa questão, né, da luta do bem contra o mal, nessa luta de foice com Hermógenes e da experiência pela qual passa o Riobaldo com o auxílio de Diadorim para enfrentar o demônio. E eu posso dizer, com menos orgulho do que eu gostaria, né, de que eu passei por essa experiência também de enfrentar o demônio, e é sobre essa experiência que eu falo no meu livro. Você fala com detalhes Com detalhes. desse enfrentamento? Sim, com detalhes. Agora, a questão é se o demônio existe ou não. Porque talvez nós tragamos, cada um de nós, um demônio dentro da gente.
E quando a gente não tem o desejo da gente realizado, né, brota ali uma coisa monstruosa. A tendência é a gente, em vez de fazer uma revolução interna, é a gente destruir o outro. A sua alma foi escravizada. Explica isso para quem não acredita na existência da alma, se é que é possível explicar. Quem não acredita na existência de Deus e para aqueles que acreditam e, eventualmente, até convivam com esses conceitos do ponto de vista religioso ou espiritual. E eu queria que você falasse também um pouquinho dessa questão da escravização da alma. Não foi uma escravização, existe, eu já ouvi falar que existe a escravização tanto da mulher para com o homem, como do homem para com a mulher, numa relação amorosa, erótica, onde há uma submissão quase de escravização mesmo. Como é que foi que aconteceu exatamente na tua experiência religiosa? A sua pergunta é muito boa, Deodato. Eu tenho certeza que você ia gostar muito de um filósofo alemão que se chama Hegel. Né? O Hegel, ele desenvolve na obra dele, sobretudo na fenomenologia do espírito, uma noção que é a dialética entre senhor e escravo. E o senhor é aquele que não reconhece a existência do escravo. Então, o escravo se vê trabalhando, 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 e quanto mais o escravo trabalha, menos o senhor reconhece a existência dele. No meu livro, eu desenvolvo essa concepção de escravidão, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu me vi numa relação transcendental com um professor alemão, e ele não reconheceu a minha existência durante 10 anos. Então, eu trabalhei todos esses 10 anos, e nem por um segundo, nem por um instante, ele reconheceu a minha existência, apesar disso ser muito fácil da gente encontrar na obra dele, né? Aquilo que ele fez na academia, inclusive. Então, assim, eu parto desse pressuposto que Hegel coloca do escravo como aquele que não é reconhecido, e, de certa forma, eu dou uma resolução para esse problema, que é a resolução que também o Hegel oferece, que é a partir da tragédia de Antígona. Antígona é uma tragédia de Sófocles, que a personagem principal se vê numa relação de impedimento com relação à liberdade de enterrar o irmão. Ela tinha que fazer a reverência sagrada aos deuses para conseguir enterrar o irmão. E ela se vê impedida, então ela vai lá, enterra e é presa e é morta pelo outro irmão. O Hegel, ele considera que essa tragédia é espelho desse movimento de libertação que o escravo precisa percorrer para se ver reconhecido. Então, assim, a personagem de Avatiyamuni, ela se vê em constante luta com a morte para conseguir ser reconhecida. E o livro nada mais é do que essa possibilidade de reconhecimento desse sofrimento passado, mas também desse exercício, que é o exercício de libertação. Entendi. Foi uma terapia para você escrever esse livro? Na verdade, Deodato, o livro foi uma imposição de um espírito que estava me ajudando. Ele me viu nesse sofrimento, ele falou, olha, não tem o Santo Agostinho, que ele está naquele momento e vem um espírito e fala com ele, olha, pega e lê, em latim acho que é pega e lege. E aí eu passei por essa experiência também de um espírito falar para mim, ó, pega e escreve. E aí eu escrevi o livro. Sob a perspectiva do cristianismo, foi o Espírito Santo de Deus, sob a perspectiva de Agostinho, né? Espírito Santo de Deus, que falou para ele pegar e ler o livro de Romanos, e foi específico, né? Legal, é bom você fazer esses paralelos. Fabiola, e não dói para você? Eu esqueci de falar que a Fabiola, falando agora para quem está nos assistindo, ela é filósofa e psicóloga. Inclusive, acho que, não sei se foi o mestrado ou o doutorado dela, que ela fez aí, utilizou as duas linhas
de formação, não foi isso? Onde foi que você trabalhou com a psicologia nas suas pesquisas? No meu primeiro doutorado, eu fiz uma pesquisa que era com Heidegger, mas também alguns filósofos da Academia Francesa que foram influenciados por Heidegger e Lacan, psicanalista francês. Ok, legal. Mas vamos voltar aqui no seu livro, na tua experiência. Durante esses 10 anos, deve ter sido muito doído para você, então, estar numa relação de... A escravidão ali era deliberada ou era... Você falou que houve uma fusão de almas, foi beirou uma escravidão sob a perspectiva espiritual. Como é que foi isso? Então, eu até te falei, usei a palavra demônio, né? Essa luta entre Deus e o demônio. A gente não estava falando sobre essa experiência de que as mulheres, elas têm mais, digamos, ligeireza para o aprendizado espiritual? O monge considerou, né, que o homem ele demora 2.500 anos para aprender algo que a mulher aprende com 500 anos. O que aconteceu foi justamente isso, né, que eu parti do pressuposto de que para ter uma relação transcendental que seja divina, eu tenho que partir do reconhecimento como condição de possibilidade. Mas eu não fui feliz, né, na medida em que, enquanto eu queria reconhecer, a outra pessoa não queria reconhecer, e ela se viu numa experiência de ser racista e machista ininterruptamente. Então, a personagem C, ela se viu praticando comigo racismo e machismo por 10 anos. Nossa. Fabíola, e logo no comecinho ali, parece que ele vai estendendo uma teia meio patológica no ritual de sedução e conquista. Ele fez isso? Foi deliberado da parte dele? E quando você percebeu, você estava envolvida? Como é que foi essa questão? Então, a sua pergunta é muito boa, né? A gente tem na filosofia algumas personagens que trazem o erotismo como algo perfeitamente cabível numa relação entre homem e mulher. Uhum. Né? A gente tem o Sade, a gente tem o Foucault, que aponta para essa possibilidade na história da sexualidade. Então, assim, o Sade coloca que a condição, o Bataille, que eu não falei, o Jorge Bataille, ele traz o erotismo como uma possibilidade, inclusive, de ascese, de ascensão divina, o erotismo. E aí, no erotismo, vale tudo, né? Parece que vale o homem subordinar a mulher, né? Vale a mulher subordinar o homem, tudo é válido. Mas eu não me vi nessa experiência erótica muito porque, na verdade, o que eu me vi foi numa relação em que eu descobri uma realização que é divina, sim, como eu relato no livro, né? Que é a descoberta do prazer feminino, né? Como da ordem do divino. O prazer feminino é da ordem do divino. Uhum. Mas como fala o velho Tiresias, Tiresias é um sábio grego que ele considera o seguinte: se a gente fosse diferenciar em termos de escala de prazer o homem e a mulher caberia 9 partes de prazer e ao homem apenas uma. Então, se você junta o homem com mulher, dá 10. Uhum. É ótimo, né? Perfeito. O problema é que nessa relação de escravidão, eu me vi subordinada a essa lógica patriarcal, né, do patriarcado, que é a pessoa tirando o prazer de mim e vendo isso como parte da normalidade. Entendi. Fabíola, esta pessoa, tinha uma forma de pensamento eurocêntrico, patriarcal e machista? Era isso? Exatamente. Exatamente. E aí eu me vi nessa experiência que ficou quase infinita, né? Parecia que não ia terminar. Eu me vi ajudada por divindades que são divindades do candomblé, divindades indígenas, inclusive o título eu devo a elas, né?
me vi ajudado por essas entidades que a gente chama de encantadas. Uhum. E aí eu me vi justamente nesse caminho de ascensão, né, de ascese, rumo ao universo da encantaria. Ok. E chegou um determinado momento que você conseguiu romper esta relação, foi isso? Não, né? Isso aí é até uma questão muito presente na minha vida, porque você, inclusive, chegou a comentar que teve uma espécie de experiência também transcendental, que você não costuma... Tem que escrever um livro sobre isso, Deodato. Quem sabe, né? Quem sabe. Então, na verdade, não. Eu me vi nessa... Não consegui mais soltar a alma. A alma ficou... Então, quando eu falo com você agora, essa alma está presente e eu estou em luta com ela para poder falar com você. É muito difícil para quem não passou ou não tem essa experiência entender exatamente. Você compreende isso, né? Com certeza, né? A gente tem muito preconceito, inclusive da academia, em relação à possibilidade de falar sobre isso. Uhum. Mas, né, onde eu me vejo agora é no lugar de que antes eu achava que era a pessoa que me subordinava na experiência, a responsável pelo meu sofrimento. Depois eu descobri que há uma luta, né, pelo processo de decolonização do pensamento e que eu me vejo agora mais potente do que antes para entrar nessa luta. Né? Como o Hobbes considerou, se o homem é o lobo do homem, a mulher, quando entra nesse jogo, só sai perdendo. Então, se o homem é o lobo do homem, que dirá da mulher? É um problema mais do que epistemológico, é um problema de gênero que está relacionado à possibilidade da mulher ser ou não livre. Uhum. Então, assim, você veja com seus olhos que são de um homem já sábio. Eu senti uma ponta de ironia. Não, é de verdade, porque eu acho que uma pessoa como você, que se detém a fazer entrevistas com pessoas da academia, né, e que se atém a pensar com essas pessoas, a dar oportunidade a essas pessoas de falar um pouco da experiência delas e da experiência de pesquisa delas, já está com esse pezinho na sabedoria certo. Ô, Fabiola, assim, eu achei você extremamente corajosa em escrever esse livro e colocar uma experiência espiritual tão pessoal publicamente. Como é que você vê isso? Eu achei muito corajosa. Eu agradeço muito o elogio. Né? Sem dúvida, eu me vi na necessidade de falar sobre a experiência, porque eu acredito que a minha experiência pode servir de exemplo e de aprendizado para outras mulheres, Uhum. né? Inclusive para o Brasil como uma nação também, né? Porque eu senti e eu passei por essa experiência de que nós, como os indígenas de antigamente e de agora também, a gente tende a cuidar das pessoas que vêm aqui para o país sem pedir nada em troca. Então, quantas vezes as tribos indígenas se viram nessa situação de curar os estrangeiros que vinham, os antropólogos, inclusive, que vinham até as tribos indígenas e não se vê reconhecido por essa cura. Então, eu acho que agora, nessa situação pela qual o planeta está passando, é o momento mais urgente da gente estar evocando essa potência humana que o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, vai nomear de Übermenschen. Né? O Nietzsche ele tem essa noção de Übermenschen, que eu traduzo como super-humano, pensando com essa possibilidade, né, que a gente que tem esse contato com entidades sobrenaturais, a gente tem que ter um compromisso de estar no caminho de nos tornarmos mais humanos
até do que as pessoas que não têm essa experiência. Então, eu tenho como paradigma da minha conduta poder ser humana, poder evocar as bênçãos dos orixás para curar toda e qualquer entidade humana. Ok. A gente está caminhando para o fechamento. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o seu livro, sem dar spoiler? Quem quiser saber o final, saber tudo, vai comprar o livro, né? Eu vou colocar o link aqui, vai comprar o seu livro. Você quer falar mais alguma coisa ou já está bom? Tem alguma coisa que é relevante que que não te perguntei? Então, eu primeiramente quero agradecer novamente essa oportunidade de estar aqui falando no seu canal, de conversar com você, é um prazer muito grande, né? E eu acho que eu posso falar sobre o seguinte, assim, até mais do que 10 mil anos, o ser humano, tanto o homem quanto uma mulher, passaram por experiências transcendentais. São casos que estão documentados, né, e que a gente pode ter acesso a esses casos. Né? Talvez a experiência grega de pensamento seja mais venturosa no que diz respeito a contar para a gente sobre essa experiência dos deuses. Talvez. Mas a gente ainda tem contato com essa experiência no âmbito das tribos indígenas, no âmbito das comunidades quilombolas. Então, se a comunidade acadêmica, uma grande parte dessa comunidade é um pouco refratária à possibilidade de pensar essa experiência, também há uma grande gama da universidade que está aberta para essa experiência e está aberta para a possibilidade da gente salvar o planeta. Ô, Fabiola, o teu livro ele está à venda fisicamente impressa, e-book, audiobook, como é que é isso? Explica aí para quem estiver assistindo e que tenha ficado interessado em adquirir. Quais são as formas? Então, obrigada pela pergunta, Deodato. A editora Apris tem à venda o livro na editora, também em formato e-book pela editora, mas em todas as livrarias no Brasil, em todos os países lusófonos, em todos os países que se fala português, você pode comprar em e-book o Avatyamuni. Ok. E o audiobook, como é que está? Então, o audiolivro é uma experiência pela qual eu estou passando agora. Eu vou colocar em áudio, sobretudo para as pessoas que não conseguem ler, né, que são cegas, essa oportunidade de ter acesso ao livro. Eu vou tentar colocar a maior quantidade de capítulos que eu conseguir em audiobook. Né? Então, você que está assistindo está convidado a assistir. Parece quase uma novela, né? Quando a gente bota em música, parece uma novela. Está convidado a assistir audiolivros poderosos, né? Que essa experiência para a qual eu estou me dedicando agora, para ouvir o Avatyamuni em capítulos. Ok. Vou encher a tela aqui. Você que está nos assistindo, esta é a Fabiola, psicóloga, filósofa, escritora, e que me concedeu a gentileza de gravar 3 entrevistas com esta é a terceira e última de uma série. Talvez não, eu estou deixando em aberto. Se a Fabiola quiser me propor algum tema das suas pesquisas, no futuro eu estou totalmente aberto, porque a experiência da Fabiola, que mistura o racional com as experiências religiosas, com certeza está causando um impacto muito grande. Eu tenho observado pela quantidade de manifestações, de críticas, sugestões que tem acontecido nos vídeos anteriores. Então, essa é a Fabiola. Fabiola, muito obrigado, um abração. A gente volta a se falar, tá bom? A gente volta a conversar. Um abração, obrigado. Eu agradeço. Tchau, Deodato. Um beijo. Tchau, tchau.